Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que nem o umbral é o inferno dos espíritas, nem que a colônia Nosso Lar é o paraíso de nós espíritas. Tá cheio de canais e pessoas na internet afirmando isso, coisa que não é verdade. Segundo Kardec, tanto o céu como o inferno não são locais geograficamente determinados, mas sim estados de consciência do espírito. No vídeo de hoje vamos desvendar ele, o chamado temível umbral e seus mistérios. E no final desse vídeo vamos revelar 6 curiosidades sobre o umbral. Então fica comigo até o final e não saia desse vídeo, tá bom? Eu sou o Ed Moura, você está no canal Somos Espiritismo e roda a vinheta! Umbral é uma palavra espanhola que significa soleira ou porta, mas também pode ser portal, limiar, entrada. No contexto do espiritismo, entretanto, a etimologia mais provável é lugar das sombras. Do latim umbra, quer dizer sombra. E também tem como significado passagem ou acesso. Dá a ideia de algo intermediário, que está entre uma coisa e outra. Na literatura espírita, guarda 2 sentidos, e está entre a dimensão material e a dimensão espiritual. Seria, para a maioria dos espíritos que desencarnam, a porta de entrada para o mundo espiritual. É o estado ou lugar transitório por onde passam as pessoas que desencarnaram e não souberam aproveitar a oportunidade de evoluir em sua vida terrena. Todos nós passaremos pelo umbral. Alguns de elevada vibração espiritual nem vão perceber isso. Outros, que já têm baixa vibração espiritual e apego às coisas materiais ou sentimentos menos nobres, poderão se demorar muito por lá, sabia? O umbral não é purgatório, muito menos inferno. Nem é lugar necessário de sofrimento àqueles que ainda não alcançaram a chamada perfeição e pureza espirituais. Permanece lá no umbral quem tem afinidade com vibrações, tais como sentimentos negativos, ódio, desejo de vingança, culpa, medo e ilusões. Sempre elas, né? Que triste isso, não é verdade? Mas se tem uma coisa que deixa a gente muito triste, como se a gente estivesse lá morando no umbral, é quando você assiste esses vídeos aqui do canal Somos Espiritismo e não curte. Ou que você vem aqui no canal sempre visitar e nunca se inscreve. Por que não curtir? Curta esse vídeo logo, aperta o botãozinho aqui, ó, que está aqui embaixo, e se inscreva no canal se você gosta do nosso conteúdo. É de graça. Só precisa ter um e-mail do Gmail para isso, sabia? Ajude o nosso canal a crescer e a levar mais doutrina espírita para as pessoas. Por favor. Sabia que os espíritos que estão lá no umbral, apesar de estarem na condição de espíritos, sentem fome, sede, dor, desejos sexuais, vontade de ir ao banheiro? Alguns nem sabem que estão desencarnados ou que perderam o corpo físico. Estão em plena confusão mental. São aqueles que, quando viviam na Terra, não se ligavam muito nas coisas espirituais. Até frequentavam uma igreja aqui, outra igreja ali, sabe? Mas são pessoas que não se evangelizaram de verdade. Ficaram presos na ilusão da matéria. Segundo a descrição encontrada no livro Nosso Lar, de André Luiz, pela psicografia do saudoso Chico Xavier, olha só. O umbral começa na crosta terrestre. É zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Quem fala isso é Lísias, no capítulo 12, o umbral. E mais para frente a gente tem essa descrição aqui, ó. O umbral funciona, portanto, como região destinada ao esgotamento, resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, mas não é purgatório.
onde se queimam a prestações, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. É um lugar de criaturas que não são suficientemente perversas para serem enviadas às colônias de reparação mais dolorosas, nem bastantes nobres espiritualmente falando, para serem conduzidas aos planos de elevação. No umbral vivem, agrupam-se, revoltados de toda a natureza. Está repleto de desesperados. É zona de verdugos e de vítimas, de exploradores e de explorados. É pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que se afinam com as tendências de cada um. Assim, toda alma é um imã poderoso. Os habitantes do umbral lá se encontram por uma poderosa força de atração vibratória do estado mental em que se encontram. E de lá não conseguem sair enquanto mantiverem esse estado mental. O umbral é muito extenso e lá existem várias colônias socorristas, além da colônia Nosso Lar, que é a mais famosa. No livro Sexo e Destino, também escrito por André Luiz pela psicografia de Chico Xavier, há relatos de existir uma colônia socorrista chamada Almas Irmãs, para abrigar os espíritos que, enquanto estiveram encarnados, se perderam pelos labirintos da sexualidade promíscua. E agora vamos falar sobre 6 curiosidades sobre o umbral. Dimensão sombria. Os espíritos que estiveram no umbral descrevem a região como um ambiente depressivo, angustiante, sujo, além do clima pesado e o ar sufocante. É possível encontrar vales, rios, cavernas, planícies, penhascos, todas as formas que podem ser encontradas na Terra. Porém, lá tudo é muito lúgubre, paisagem deprimente. Diversas cidades. Lá os espíritos se juntam, se agrupam por afinidade, de acordo com seu nível vibracional. Por isso, lá existem várias colônias de baixa vibração mental, habitadas por espíritos semelhantes, como suicidas, espíritos com transtornos sexuais, apegados à luxúria, revoltados, desejosos de vingança, entre tantos outros nesse nível. Semelhança com a Terra. No umbral é possível encontrar propriedades de chefes, reis, deuses e de seus protegidos. Sempre existem locais grandiosos para festas, raves e locais para realização de julgamentos e torturas para os que lá habitam e não estão compactuando com as regras. Em todas as cidades existem leis diferentes, especificadas pelos seus líderes e que é feita segundo a cabeça de cada um deles. Castigo. Olha, ninguém vai para o umbral por castigo. O espírito vai para o lugar que se identifica. Tem muitos que ficam no umbral por sua livre e espontânea vontade, se aproveitando do poder e dos benefícios que acreditam ter nesse seu mundo. Núcleos. Não são cidades organizadas esses núcleos, mas trata-se de agrupamento de espíritos semelhantes. E ainda, esses núcleos ficam em regiões montanhosas, em vales e também em abismos. Os agrupamentos maiores e mais conhecidos são o dos espíritos suicidas. Esses núcleos são encontrados nas regiões montanhosas. Por serem espíritos perturbados, são considerados espíritos inúteis pelos habitantes do umbral. Por isso não são aceitos e nem levados para as cidades em volta. Os únicos que dão atenção para esses espíritos suicidas são os obreiros de Maria, e vão lá fazer o resgate desses espíritos suicidas que já têm condição de sair daquele lugar, que já entenderam que não precisam ficar lá. Postos socorristas. Ficam espalhados pelas regiões sombrias, e esses postos são locais de ajuda, muito parecidos com os hospitais que conhecemos, sendo que normalmente são vinculados a uma colônia de nível superior. E a partir do momento em que o espírito despertar para a necessidade de se melhorar, crescer e evoluir, ele é levado para uma colônia onde será tratado, dedicando seu tempo a estudar e realizar tarefas úteis, tanto para si
quanto para o próximo. Assim, meus amigos e minhas amigas, vamos ouvir o valoroso conselho de André Luiz, quando ele nos diz no livro Nosso Lar: acendei as vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. É o que nos diz André Luiz sobre o umbral. E vamos prestar bastante atenção nesse conselho. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, curta esse vídeo. Se você gosta do conteúdo do canal Somos Espiritismo, se inscreva. Nós já somos mais de 1000 inscritos. Eu agradeço demais a todos vocês que fazem parte aqui da nossa comunidade, que são os amigos do canal Somos Espiritismo. Por favor, comente, compartilhe esse vídeo, ajude o canal Somos Espiritismo a levar a doutrina espírita para mais pessoas. É só isso que nós queremos. E o seu apoio é fundamental para isso. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.